Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o acidente vascular encefálico. O acidente vascular encefálico é uma patologia muito comum, talvez hoje uma das mais comuns no nosso meio. E cada vez mais a frequência dessas patologias relacionadas ao acidente vascular encefálico, mais frequentemente relacionadas à idade, mas a gente tem visto pessoas mais novas com esse tipo de doença. O acidente vascular encefálico, o AVC ou AVE, como nós dizemos, é o tradicional derrame, no linguajar popular. Ele é causado, tem duas situações, dois tipos mais importantes, o AVE isquêmico e o AVE hemorrágico. O AVE isquêmico é quando há uma obstrução, uma oclusão de uma artéria lá no cérebro e o sangue não vai para aquele tecido do cérebro. Então há uma morte daquele tecido do cérebro pela falta do sangue chegar naquela região. A outra causa é o AVE hemorrágico. É quando por algum motivo há uma ruptura de um vaso, de uma artéria ou de uma veia lá no cérebro e há um sangramento dentro do tecido cerebral. A gente diz que o AVE isquêmico ele é muito mais frequente do que o AVE hemorrágico. Ainda bem por isso. O AVE isquêmico ele tem um desfecho muito mais favorável do que o AVE hemorrágico. Há uma sobrevida maior dos pacientes que têm o AVE isquêmico do que o AVE hemorrágico. Tá? E as causas relacionadas ao AVE isquêmico são múltiplas, assim como o AVE hemorrágico também. Mas os fatores de risco mais importantes são pressão alta, diabetes, colesterol alterado, glicemia alterada, como eu já disse, diabetes, sedentarismo, uso abusivo de bebidas alcoólicas, obesidade, sobrepeso. Então, outras patologias também. Então, a gente tem que se cuidar e tomar cuidado. Uma vez que tem algum déficit neurológico, por exemplo, paralisou um lado direito do corpo, por exemplo, de forma súbita, é importante que o paciente seja encaminhado o mais rápido possível para o serviço de emergência médica para uma avaliação, porque podemos estar diante de um paciente com AVE, seja isquêmico ou hemorrágico. E ali ser feita toda a avaliação complementar com tomografia e o tratamento devido. Então, é importante lembrar, nós temos que saber os principais sinais que é relacionados a um evento vascular, seja isquêmico ou hemorrágico. Ou seja, chamar a atenção quando o paciente paralisa rapidamente, subitamente, um lado do corpo. Quando o paciente tem um quadro subitamente de uma alteração da fala. Quando o paciente tem uma paralisia facial, pegando só a parte inferior do rosto, principalmente. Uma vertigem, uma tontura que persiste por muito tempo. Então esses são os sinais muito mais, vamos dizer assim, sutis que a gente precisa avaliar, que pode estar relacionado a um acidente vascular encefálico. Outro fator também muito importante é uma cefaleia, uma dor de cabeça muito súbita, intensa, que o paciente não tinha anteriormente, ou até mesmo um desmaio, ou uma crise convulsiva que o paciente não tinha anteriormente. Então esses são os sinais que nós temos que levar em consideração para chamar o serviço de atendimento médico, levar o paciente para um atendimento, porque a gente pode estar diante de um paciente com AVE, seja isquêmico ou hemorrágico.